Olá, hoje é sexta-feira de uma semana em que o improvável acontece. Se você acreditava que o Internacional venceria a Ponte Preta aqui no Beira-Rio, está enganado. Não passou o Diogo Botti de uma ilusão dos colorados? É verdade, Márcio. Mais uma decepção aí pro torcedor que mais uma vez fez a sua parte, compareceu ao estádio Beira-Rio. Mais de 30 mil pessoas aí foram apoiar o time do técnico Rotti. E agora daí o Inter não conseguiu mais uma vez a vitória, ficou no empate, assim como já havia feito com o Santa Cruz. Saiu ganhando, mas acabou cedendo a igualdade para o adversário e vive situação dramática no Campeonato Brasileiro. O Inter tem 39 pontos, mesma pontuação do Vitória, mas perde no caso no número de gols marcados, né? Porque os dois times têm as mesmas condições de vitória e o saldo muda um pouquinho. Então o Inter teve esse tropeço aí, permanece na zona de rebaixamento na 17ª colocação. E depois da partida houve de tudo, né? Quebradeira no Beira-Rio. Inclusive o fato do Rotti se transformar ex-treinador. Exatamente, né? Confronto com a Brigada Militar, torcedores, quebra-quebra ao redor do estádio. E aí depois o Fernando Carvalho veio com a notícia que o Rotti estava demitido, né? Tardiamente, eu acredito, né? E hoje pela manhã já foi anunciado ainda o Lisca como novo treinador, o Lisca doido. Passagem pelo Juventude, passagem pelo Ceará, o último clube dele foi o Joinville, né, não conseguiu resgatar o time catarinense, estava muito mal na segunda divisão, permanece na zona de rebaixamento. O certo é que o Lisca aí assume com um contrato de 3 jogos, acho que nem o cara que joga o amador aqui aceita contrato de 3 jogos, né, para treinar o Internacional, mas é definitivamente uma missão praticamente impossível, muito pelo que o Vitória tem pela frente, mas muito mais pelo que o Inter deixa de fazer. Não parece ser muito difícil de perceber, eu acho que até quem não entende nada quase de futebol percebe que o Internacional depois que marca, vai com tudo para cima do time adversário, marca um gol e depois ele se tranca de uma maneira, Diogo, que acaba sofrendo o gol. Isso é problema do técnico ou isso é defeito dos jogadores mesmo que acham que 1-0 chega e depois esquece que o jogo tem 90 minutos, né? O Inter estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo, no intervalo o Eduardo Batista, que é o treinador da Ponte Preta, ele tira o Douglas Grolli, que é um zagueiro, e bota o Rainer, que é um atacante. A Ponte Preta já dava indícios que queria buscar o resultado ali, naquela substituição. O que o Celso Rotti fez? Nada. O Celso Rotti olha a Ponte Preta vir para cima, olha empilhar oportunidades, vê o Danilo Fernandes se desdobrar lá atrás, e no final, daí, numa falha de marcação individual da defesa colorada, o Antônio Carlos acaba empatando a partida num lance de cabeça. Mas o certo é que o Inter pouco fez para a vitória, né? Isso sim passa pela mão do treinador, né? O treinador precisa colocar o time ofensivamente, precisa ter as peças que consigam dar um volume de jogo de meio de campo, porque o Inter aos poucos foi perdendo o meio de campo a Ponte Preta. E isso fez com que o time paulista crescesse na partida. E isso aí acabou realmente na base da pressão mesmo, o gol acabou saindo até meio tarde, porque o tinha criado 2 ou 3 oportunidades cara a cara com o Danilo Fernandes e o gol veio numa cobrança de escanteio. O Inter peca em dominar a partida dentro da sua casa e acaba cedendo espaço para adversários teoricamente fracos e que não brigavam por mais nada na competição. O resultado do jogo foi 1-1 com gols que você vê agora.
E com esses gols, um para o Internacional, um para a Ponte Preta, o Inter ficou, como o Diogo já falou, na zona de rebaixamento ainda, no 17º lugar, com 39 pontos. Vitória também tem 39, mas ambos têm 10 vitórias, ambos têm 9 empates e ambos têm 16 derrotas, que faz, sobe de novo, o que faz com que o critério de classificação seja o número de gols feitos. E aí o Vitória fez 45 e o Inter só 33. Tá bom, né? O saldo é menos 6 para os dois. Menos de um gol por jogo, né? Tem essa verdade. Impressionante, né? O Inter que... Mas as partidas que o Inter vinha ganhando eram 1-0, 2-1 no máximo, né? É por isso que o Inter está na zona de rebaixamento, né? Não pode ser diferente. Não tem. O Roth deixa o comando técnico da equipe com 36%. Isso é aproveitamento de rebaixado. Aliás, saiu um dos técnicos porque o Internacional estava caindo na classificação, né? Aí o segundo técnico que saiu... ninguém sabe para que veio. Né, o rei ficou, o rei de Roma, né? Ficou até o Internacional sair em 13º, né? Ou 14º, por aí. E aí entrou o Roth, que era o salvador da pátria, e botou o Inter na zona de rebaixamento. Tá bom, né? Imagina. Tá bom. A SWAT. A SWAT então deu um problema no treinamento da SWAT, porque não conseguiu. Mas o certo é que ficou muito complicada a situação. O torcedor ainda, mais fanático, ainda não joga a toalha, mas realmente é complicado o Colorado fugir dessa zona de rebaixamento. O Inter volta a campo na segunda-feira contra o Corinthians lá no Itaquerão, em São Paulo. A torcida do Corinthians faz uma mobilização gigante para que o time derrube o Internacional para a segunda divisão. Né? Tem todo um aparato de redes sociais que a torcida do Timão está fazendo, que vão se vingar de 2007. 2007 o Corinthians chutava um pinico e a culpa foi do Inter. Né? Então tem todo aquele negócio assim que vai ter vingança. E aquela rivalidade que vem desde 2005, naquela vergonhosa atuação do árbitro lá que acabou dando título para o Corinthians. Desde lá também com a final de 2009 da Copa do Brasil. Depois o negócio do DVD, não sei do que, faixa. Certo que Inter e Corinthians na segunda-feira, o Inter tem a missão de somar pontos, não digo até vitória, o Inter precisa fazer 6 pontos dos 9 ser disputado. É simples. Pelo menos. Né? Então, buscar um ponto lá em São Paulo para que consiga depois ter se é possível ter alguma tranquilidade nesse momento, possa ter respirar um pouco melhor para enfrentar o Cruzeiro no Beira-Rio e aí sair na última rodada com o Fluminense, que talvez o Fluminense não esteja brigando por mais nada na competição que possa facilitar as coisas. Por outro lado, o Vitória tem o Figueirense dentro do Barradão, o Vitória praticamente rebaixado, se não somar pontos nessa partida. Depois o Vitória sai. Joga em Curitiba, no Couto Pereira, contra o Curitiba. E aí faz a última rodada com o Palmeiras. O Palmeiras já só para receber a taça. Na noitada do título ali, né? Não sabe a outra empolgação. Não sabe que Palmeiras é esse. O certo é que o Inter tem uma difícil tarefa porque ele já não depende mais de si. Né? A gente sempre falou que o Inter precisa apenas de si, não sei o quê, mas o certo é que se o Vitória ganhar os 3 jogos, o Inter ganhar os 3 jogos, o Inter cai. Verdade. Né? Então é porque não vai fazer essa diferença de gol. Não vai fazer nunca. Exatamente, não vai fazer. E tem a outra, bota o Sport no bolo aí. O Sport, se conseguiu um empatezinho nesses últimos 3 jogos, tá fora. Né? Tem 4 pontos à frente deles, já não chega mais. Então, realmente, ficou bastante complicada a vida do Inter. O Lisca tem essa missão aí, praticamente impossível, de remobilizar esse grupo, porque ontem, meus amigos, a bola queimava no pé do jogador do Colorado, e isso ficou evidente aí, tanto nas declarações dos jogadores após a partida, nas declarações dos próprios jogadores da Ponte Preta, que sentiram o nervosismo do elenco colorado. É isso aí. Não deixando de falar do Grêmio, mas tudo que aconteceu em relação ao Inter, eu quero falar semana que vem, semana de final, Copa, né? La Copa. Mas enfim, o Grêmio jogou ontem contra o São Paulo, empatou em 1-1 também, o jogo foi lá no Morumbi, foi feia a pegada lá, não deu pro Grêmio. Mas um resultado que deixou o Grêmio na 8ª posição, vou botar a classificação aqui, deixou o Grêmio na 8ª posição, com 2 pontos apenas atrás do Atlético Paranaense, que é o primeiro dos classificados para a Libertadores da América. Pois é, o Grêmio já pensa na final da Copa do Brasil, isso fica muito evidente na atuação do grupo gremista. Né? Ontem lá em São Paulo, dentro do Morumbi, o São Paulo criou muitas chances, empurrou praticamente o Grêmio para dentro do seu campo, né? Abriu o marcador, aí no segundo tempo o Grêmio reagiu e acabou fazendo um gol com o Ramiro no contra-ataque. Né? Mas realmente o Grêmio tem a cabeça já na decisão. Né? Nós falamos ontem aqui, só ressaltando a questão da final contra o Atlético Mineiro, a gente falou que a final ia ser no Independência, o Atlético confirmou ontem de noite a questão do Mineirão como a sede do primeiro jogo aí da decisão no próximo dia 23, lá em Belo Horizonte. Voltando para o Brasileirão, então o Grêmio enfrentou diversas dificuldades, mas não teve aquele volume de jogo habitual
que teve contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que teve contra outros jogos aqui que foram muito bem. O certo é que o empate veio, né, o Grêmio segue na 8ª colocação, né, tá agora 3 pontos, se não me engano, do G6. O 52 tem o Atlético Paranaense, 50 tem o Grêmio. Isso aí, então o Grêmio segue na disputa aí, vai ter o América Mineiro em casa no final de semana, o que facilita bastante as coisas. Na base do joguinho ali é o Grêmio. Verdade, o Atlético também pega o Sport em casa, né? Na Arena da Baixada. Então deve se manter os dois pontos. Para dar uma moral, né? O Atlético Mineiro que esse final de semana empatou com o Palmeiras, aí, impediu, quem sabe, um título antecipado do time paulista. Dá uma olhada nos dois gols, dos dois gols. Um do Grêmio e um do São Paulo, no jogo dos tricolores, um paulista e um gaúcho. E neste fim de semana, a rodada praticamente completa, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos no domingo, à exceção do jogo do Internacional, que acontece segunda-feira, o Diogo já falou, contra o Corinthians lá no Itaquerão. O Vitória vai jogar contra o Figueirense no Barradão, jogo que interessa muito ao Internacional, às 5 da tarde. No mesmo horário, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo. Cruzeiro e Santos lá no Mineirão. Grêmio e América Mineiro aqui na Arena, Atlético Paranaense e Sport lá na Arena da Baixada, Ponte Preta, terrível Ponte Preta, e Fluminense lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. 4-1 Fluminense jogo. Flamengo e Coritiba às 7h30 da noite já no Maracanã, Chapecoense e São Paulo na Arena Condá, em Florianópolis, Santa Cruz e Atlético Mineiro às 7h30 no Arruda, lá em Recife. E aí o Internacional e Corinthians, segunda-feira, lá no Itaquerão, encerram a 36ª rodada, a rodada do desespero, Diogo Botti. É verdade, mas rodada aí que em caso de derrota do Inter e vitória do próprio Vitória, que não seria nada anormal de acontecer, o Inter aí estaria o Vitória praticamente a um empate, vamos dizer assim, né, de fugir da zona de rebaixamento que rebaixaria o Colorado. O Colorado pode entrar na última rodada rebaixado, amigos. Eita lá. Bom, nós vamos saber disso
com o passar dos dias. Agora vamos pensar nessa rodada do fim de semana, depois é só Grêmio. Veio de Copa Inter do hoje, Brasil. Marcelo? Viemos, né? Não, eu vim de Flamengo. Ah, tá. Rubro-negro. Eu vim do informativo, tenho aqui do lado. Mas, enfim, um bom fim de semana para você. Torcedor colorado, fique sempre na expectativa. Lógico, o gremista vai ficar torcendo. E semana que vem tem um jogo de ida de La Copa, Diogo Botti. É isso aí, expectativa de todos os gremistas aí pro início da decisão. Repito aqui, o Grêmio ganha os 2 jogos. Eita lá, tá feita a aposta. Na segunda-feira nós voltamos depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.